Boa noite a todas, boa noite a todas. Satisfação de estar aqui em Santa Albertina, toda essa região aqui de São José do Rio Preto. Cumprimentar meus colegas deputados, o Carlão que saiu daqui, que é da região, deputado Gilmaci, que é o presidente, deputado Dalben presidindo hoje da comissão, deputado Luiz Cláudio Marculino, colega de bancada e vice-presidente da comissão. Para não falar o nome de todo mundo, mesmo porque eu não tenho, cumprimentando o Juninho Formigão, que é prefeito, cumprimento todos os prefeitos aqui presentes, todos os secretários, todo o pessoal do Executivo. Cumprimentando a Silvana da Saúde, cumprimentar todas as vereadoras, os vereadores aqui da região que estão aqui presentes. Pessoal, hoje foi uma audiência pública diferente, que a gente conseguiu ouvir o Carlão Pignatari falar mal do governo, ou cobrar o governo. Cobrar o Gilmaci, meu colega Carlão Pignatari, 30 anos de tucano e sempre governista. Esse trevo aí, eu acho que foi feito da época dos tucanos, né? Que não foi essa estrada. Não foi feito por ele, prometido, né? Mas é a vida, a gente vai aprendendo na política e vai ouvindo, né? Sempre coisas novas. Queria falar para vocês que a gente está aqui, e a gente ouviu falar muitas de emendas, de reivindicações. Mas o objetivo dessa reunião aqui é a gente discutir o orçamento do Estado de São Paulo. O orçamento de 2026. Para o ano que vem. O orçamento de 2026 está previsto em 388,4 bilhões para o Estado de São Paulo. Eu chego a falar que vai chegar em 400 bilhões, porque sempre aumenta, né? Dá um dado para vocês. A gente tira a União. O segundo orçamento do país, depois da União, é o da capital de São Paulo. Em torno de 140, 150 bilhões. Muita gente aqui imagina que é Bahia, que é Minas Gerais, que é Rio de Janeiro, né? Não. É a capital de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo tem o segundo e o terceiro maior orçamento do país. Quando a gente reclama que São Paulo tem muito dinheiro, mas tem muita gente pobre, pessoas precisando, é diante disso. É diante de dados concretos. Aqui não dá para reclamar que falta dinheiro. Aqui a gente tem que reclamar que pode faltar gestão. E democracia na hora de distribuir o orçamento. E na medida que vocês vão falando, é bom vocês ficarem sabendo, porque a gente precisa conhecer o orçamento do Estado de São Paulo. Foi falado aqui da agricultura, e é uma região da agricultura, né? O que a gente ouve falar? E é verdade, o Estado de São Paulo é um estado pujante, né? Estado rico, estado que exporta. É um orgulho para todos nós. Mas o bom está no agronegócio. O agronegócio, eles têm vida própria. Ele vai para o Banco do Brasil, Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura, e eles resolvem o problema deles. Eles não precisam da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor, é o assentado, é o acampado, é quem produz o alimento que a gente come todos os dias da agricultura familiar. Vocês sabem quanto que tem, qual que é o percentual do orçamento do Estado de São Paulo na agricultura do Estado de São Paulo? É apenas 0,54%. Não é 1%, é 0,54% na agricultura do Estado de São Paulo.
Vocês sabem quanto que está contingenciado este ano, congelado? 237 milhões que o Tarcísio congelou. É lógico que vai faltar dinheiro para a agricultura. É isso que a gente tem que discutir no orçamento. Nós precisamos aumentar esse percentual na agricultura, que é uma coisa tão importante. E a gente está aqui para discutir isso com vocês. Nós temos que melhorar esses índices. A assistência social é bom para a população? Para os municípios? Como que está? Está todo mundo reclamando aqui dos repasses. A Secretaria de Desenvolvimento Social é outra secretaria. Tem apenas 50%, 51% do orçamento. Não tem 1%. Nós precisamos melhorar isso. A Secretaria do Desenvolvimento Social é aquela da emergência, aquela que a pessoa precisa. É a Secretaria das Parcerias com as entidades de toda a sociedade civil. É a Secretaria que cuida da PAI, do Viva o Leite, da Cesta Básica. Tem menos, 0,5% do orçamento. E é aquilo que cuida do ser humano, da vida, das famílias, das pessoas. Por que só tem isso no orçamento? Fiquei sensibilizado aqui com o Alan, que veio pedir 100 mil reais. E você vai ter esses 100 mil, minha. Por quê? Porque ele mexe com uma coisa da cultura, gente. Da cultura. É sempre o primo pobre, junto com o esporte. A cultura tem apenas 0,45% do orçamento. Para fazer todas as parcerias com os governos, para fazer as parcerias com as entidades do Estado de São Paulo. É óbvio que não vai ter dinheiro. E aí a gente fica reclamando que os filhos nossos, a molecada, os jovens, está sendo fisgado, ganho, pelo crime organizado, pelo mau caminho, pelo tráfico. Se a gente não tiver políticas para essa juventude, é lógico que a gente vai perder os nossos jovens, as nossas famílias vai perder. Cadê os programas? O município não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o governo do Estado e o governo federal. E a gente tem essa migalha para essas áreas tão importantes. Secretaria do Esporte é a mesma coisa. O governo Dória criou a Secretaria da Mulher. Nós comemoramos, nós achamos importante. A Secretaria da Mulher foi colocado 0,005%. 36 milhões para o Estado todo, mulheres, para cuidar de vocês, benefícios, programas, né? De 36 milhões, hoje, em agosto, tem 12 milhões congelados. É isso que a gente quer discutir para vocês. A gente percebe que vocês falam aqui, vocês têm um medo danado, uma preocupação danada de falar mal do governo, de cobrar o governo. O Carlão criou essa coragem. Logo o Carlão. Né? O governo Tarcísio está com 10 bilhões de dinheiro congelado no governo do Estado de São Paulo. Todo governo congela. Contingencia é o nome que falam, né? Governo federal, todo mundo, até o prefeito aqui, até os prefeitos. Mas é recorde de dinheiro congelado no Estado de São Paulo. Em 2024 tinha 7 bilhões. 2023 tinha 9. 2025 está em 10,3 bilhões congelado. Por isso que não tem repasse para vocês. Por isso que não tem repasse para as entidades. É isso que a gente precisa cobrar do governo e ter coragem de cobrar do governo. Eu nunca vi cobrar tanto ambulância aqui no estado de São Paulo, Gilmaci. Eu nunca vi. E está todo mundo cobrando ambulância. Está todo mundo cobrando repasses. Fala bastante da saúde.
eu acho que o meu tempo está terminando, mas eu vou falar do IANSP. Ninguém falou do IANSP. Ah, vamos falar do SUS, né? Que precisa, a taxa precisa ser atualizada, está defasada. E o IANSP, como é que está? Como é que está as santas casas que têm parcerias com o IANSP? Como que está as entidades filantrópicas que têm parceria com o IANSP? E o IANSP é o plano de saúde do funcionalismo público do Estado de São Paulo, não é? E tem funcionário público em todo lugar. Famílias. Famílias. Antigamente, e o acordo era que aquilo que era descontado do lerite do funcionário público, o governo tinha que colocar o mesmo valor. Sabe como que está hoje? E isso vem de 2019 para cá, o sucateamento. Só um dado. O ano passado, o governo do Estado de São Paulo passou 212 milhões. Milhões. Você sabe quanto que foi descontado do funcionário público? 5,4 bilhões. Olha a diferença. E aí a gente vê a situação dos hospitais, né, que tem os convênios, Hospital do Servidor Público, como é que está no Estado de São Paulo todo. Por quê? Porque simplesmente tiraram o dinheiro que era para ser repassado. E hoje o governo tem na cabeça o seguinte, que os servidores têm que se autossustentar. E ele não passa mais praticamente nada. 212 milhões para 5 bilhões é praticamente nada. Então precisa corrigir isso, voltar a colocar dinheiro no IANSP, que ajuda muito a saúde do Estado de São Paulo. Falaram do autismo, e eu gosto de falar muito dessas questões. O TEA, né? Tem uma lei federal da Dilma, aprovado, regulamentado, e um monte de benefícios que a população hoje, principalmente quem tem o TEA, né, utiliza. Eu aprovei a lei minha, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, 2019, sancionado pelo Dória, vereadores. A lei 12.764. O que diz a lei? Cria a política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista. Tem um monte de lei aprovado lá por outros deputados, inclusive minha, aquela do fone de ouvido, anti-ruído. Essa foi vetada. Mas um monte de deputados aprovaram. Essa lei que está aprovada resolve todos esses problemas. Cria o programa estadual, em todos os sentidos. Só que essa lei de 2019 não está regulamentada até hoje. Então, como que a gente sabe? Como que a gente vai ter um programa para cuidar do TEA, do transtorno do aspecto autismo? E você sabe que explodiu, né? Ficou, não digo mais fácil, mas hoje a pessoa consegue diagnosticar. E no mundo todo, no Brasil todo, em São Paulo, tem a lei, mas não foi regulamentada. Então precisa regulamentar imediatamente essa lei. A questão dos animais foi falado aqui, que é importante, que todo mundo tem um animal em casa, tem um cuidado. Tem a secretaria, uma subsecretaria, mas não tem dinheiro, então precisa colocar dinheiro. E é isso que a gente veio discutir com vocês. É o orçamento do Estado de São Paulo. Da gente corrigir. Né? Porque não adianta. A emenda é muito boa. Ajuda. Emenda federal, emenda estadual. Mas a emenda é pontual. Se você colocar dinheiro e distribuir correto o dinheiro, você beneficia os 645 municípios. Um pouquinho para cada um. A emenda resolve quem tem influência. A região de vocês têm um deputado que é influente, que é o Carlão. Ele consegue trazer. Na minha região, na capital, consigo. Dalben consegue lá em Sumaré. E os municípios, dos 645 municípios, que não tem um deputado federal, que não tem um deputado estadual, que não tem um amigo secretário, que não consegue chegar perto do governador. Por isso que esse pessoal só vai ser beneficiado se a gente distribuir corretamente no orçamento.
para todo mundo receber. É isso que a gente precisa avançar quando a gente fala de discutir orçamento. As audiências públicas, elas acontecem aqui no estado de São Paulo, e foi uma lei minha, junto com outro deputado, Mário Reale, que foi prefeito de Diadema, desde 2005. Por quê? Porque eu cheguei lá na Assembleia Legislativa, o estado que tem o maior orçamento, depois da União, e eu falei, é a lei mais importante que a gente aprova todos os anos na Assembleia Legislativa. No meio de tantas leis importantes, do Executivo, dos deputados. Mas o orçamento é a lei mais importante. Assim como aqui em Santa Albertina, a lei mais importante que vocês aprovam todos os anos é o orçamento aqui de Santa Albertina. Porque é a divisão do dinheiro para a população, que é fruto da população. E não tinha um momento para discutir essa lei orçamentária do Estado de São Paulo. Eu falei, como que pode você ter uma lei tão importante e você não ter uma audiência pública para discutir essa lei? Por isso que nós começamos a percorrer o Estado de São Paulo todos os anos para conversar com os prefeitos, com os vereadores, com os funcionários públicos, com os sindicatos e com a população no geral. Por isso que a gente fica muito contente quando vem aqui e tem essa participação. Cada um pedindo aquilo que interessa, mas o mais importante é você discutir a peça orçamentária e você ir avançando. Quem sabe mais dos problemas é quem mora na cidade, é quem mora na ponta, é que sabe o que falta. O Executivo, para finalizar, deputado Dalben, faz as audiências públicas. Mas alguém aqui participou algum dia de uma audiência do Executivo? São os burocratas lá, que são importantes, mas é tudo técnico. Não chega aqui ouvir a população e ver as pessoas pedirem aquilo que precisa no dia a dia. Pedir uma ambulância, tapar um buraco, resolver um problema do autista, do animal, da cultura. É isso que a gente precisa aprender a fazer, né, enquanto cidadão. No mais, parabenizar a todos vocês, uma satisfação enorme estar aqui na cidade de Santa Albertina e na região de São José do Rio Preto, fazendo uma discussão tão importante. Isso aqui tudo está sendo gravado, vai ser transformado em emenda. Os deputados começam a apresentar as emendas a partir de 30 de setembro, quando o orçamento chega, e aí é uma briga danada lá na Assembleia entre nós. Briga no bom sentido, né? Agora tem deputado lá que o que o governador fala, chega lá, já põe o dedão lá, aperta e tudo bem. Tem outros não, que quer discutir, quer ajustar. E a gente tem procurado fazer isso, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fique com Deus.